tudo bem, pessoal? Eu, professor Pietro, estou aqui de volta para a gente finalizar aqui a nossa unidade 3 do livro de Algoritmos e Lógica de Programação 1, tá bom? Bom, a gente já viu as três estruturas básicas, o para, o enquanto e o repita. E agora a gente vai ver como combinar essas estruturas para formar estruturas mais complexas e que vão repetir por um número maior de vezes os comandos, tá? Que a gente chama de aninhamento de estrutura de repetição, tá? Ou estruturas de repetição encadeadas. Assim como a gente podia fazer o encadeamento ou o alinhamento de estruturas de condição, lembra lá que a gente podia colocar um C então dentro de outro C então, que vai dentro de outro e assim por diante, indefinidamente? Pois bem, aqui, dependendo da nossa aplicação, a gente também pode fazer isso, tá? Então, em algumas situações, a gente observa a necessidade de alinhar estruturas de repetição umas dentro das outras, ok? Pode-se alinhar quantas estruturas de repetição forem necessárias, dependendo da aplicação. E a gente não está restrito a uma ou outra estrutura de repetição. A gente pode usar as três estruturas que a gente já aprendeu, ok? Geralmente, esse alinhamento de repetição, de estruturas de repetição, ele está relacionado a algoritmos que trabalham com matrizes. Isso vocês vão perceber na unidade 4 do livro de vocês. Beleza, moçada? Então vamos aqui para um exemplozinho. Imagina o seguinte, imagina a estrutura de repetição enquanto, tá? Considere que dentro do bloco de comandos desse enquanto foi inserido um outro bloco de comandos enquanto. Então olha o que aconteceu aqui, ó. Eu tenho um enquanto mais externo que tem uma condição 1. Enquanto essa condição 1 for verdadeira, eu caio aqui para dentro do bloco de comandos definido por esse enquanto mais externo aí que está em azul, tá? E aí o que acontece, ó? Eu tenho um outro enquanto aqui que depende de uma condição 2, tá? Enquanto essa condição 2 for verdadeira, aí eu executo o bloco de comandos que está dentro desse enquanto verdinho. E aí eu vou ficar repetindo isso aqui até que essa condição seja eliminada e eu caia de volta no enquanto mais externo. E aí eu vou perguntar de novo, a condição 1 é verdadeira ainda? Se for, eu volto para a estrutura de repetição mais interna, a verdinha aqui, e aí eu repito de novo a mesma operação. E isso vai se repetindo indefinidamente. Forma-se um loop dentro de um loop. Ok, gente? Essa é a ideia. A gente pode combinar isso de N maneiras, tá? Então vamos para mais um exemplo aqui, ó. Uma estrutura para dentro de outra estrutura para, tá? Então, para uma variável aqui, no laço mais externo, azul, para uma variável 1 de um valor inicial até um valor final, incrementando de x em x aqui, eu caio dentro do bloco de comandos dessa estrutura de repetição azul. E aí eu vou cair na estrutura de repetição verde, tá? Então agora, dentro dessa estrutura de repetição azul, eu posso ter um outro para que começa com uma outra variável, valendo um outro valor, indo até um outro valor final, incrementando com um valor diferente. E aí o bloco de instruções aqui sendo repetido. E essa estrutura verde aqui, ela vai repetir até que o início atinja o fim. Quando o início atingir o fim, eu volto aqui eu continuo executando aqui do fim do verdinho, né? Caio de novo no azul, e aí eu vejo aqui, ó, o início do azul já chegou ao fim? Se já tiver chegado ao fim, o algoritmo finaliza lá embaixo. Caso contrário, eu vou cair novamente aqui na estrutura verde e eu vou repetir o processo indefinidamente até que as duas variáveis, as duas estruturas de repetição, elas tenham terminado de executar por completo, tá? Mais um exemplo, ó, um enquanto dentro de um para. Mesmo esquema, ó. O para começa de uma variável, indo do início até o fim, incrementando de tanto em tanto. E aí, se isso aqui for verdade, eu vou cair dentro do bloco de comandos. E eu tenho uma outra estrutura aqui, que enquanto essa condição for verdadeira, eu vou executar o bloco de comandos ali daquela estrutura, tá? E isso vai se repetindo até que eu caia fora daqui, venha para o para azul, tá? E aí eu testo de novo. O início já chegou ao fim? Não. Se não chegou, eu de novo executo lá a minha estrutura mais interna, que é a verdinha, e assim por diante. Outro exemplo, ó.
um repita dentro de um para. O raciocínio é o mesmo. Ó. Eu vou repetir a estrutura mais interna até que ela se esgote. E aí eu caio na estrutura mais externa. Repito de novo a externa e repito de novo a interna. E vou repetindo as duas até que elas se encerrem. Mais um exemplo, ó, um repita dentro de um enquanto. Eu tenho um enquanto mais externo e um repita mais interno. Tá? O que acontece é que, se essa condição for verdadeira, eu vou ter que repetir esse bloco de comandos. Esse bloco de comandos todo aqui, ó, que está em verde. Né? Então aí o repita vai fazer o quê? O repita vai executar o bloco de comandos até que a condição 2 seja verdadeira. Enquanto essa condição 2 não for verdadeira, o repita mais interno vai ficar se repetindo. Quando isso terminar, quando a condição for atingida, eu caio no enquanto mais externo e testo. Essa condição for verdadeira? Essa condição continua sendo verdadeira. Então aí o que vai acontecer? Eu vou cair de novo ali na estrutura de repetição mais interna, tá? E vou executar de novo esse bloco de comandos. Quando eu terminar de executar esse bloco de comandos tantas vezes quanto for preciso para fazer com que essa condição seja atingida, eu vou cair de novo no bloco mais externo e vou testar. A condição continua sendo verdadeira? Se sim, eu repito de novo esse bloco de comandos e assim por diante. Se não, eu caio fora de tudo. Ok? E assim por diante. Ó. Posso colocar um para dentro de um enquanto. Tá, ó. Enquanto a condição for verdadeira, faça. Para a variável de um valor inicial até um valor final, incremento, tarará. Ok? Um bloco de comandos. Quando isso aqui terminar de executar, eu vou voltar para a estrutura mais externa. Ok? E assim por diante, naquele mesmo modelo. E olha só até onde a gente pode chegar, tá? Isso aqui não é o limite para a gente. Isso aqui não é o limite. Para a variável de início até o fim, incremento. Tá? Aí eu caio num bloco de comandos qualquer aqui, e depois desse bloco de comandos, tem um repita. Dentro do meu para mais externo lá. Ó. O repita vem com um bloco de comandos qualquer, tá? E aí dentro do repita ainda, eu tenho um enquanto. Né? Enquanto a condição for verdadeira, eu vou executar o bloco de comandos do enquanto. Certo? Quando isso aqui for falso, eu paro de executar isso, continuo executando de onde terminava a estrutura de repetição, beleza? Tem mais um bloquinho de comandos aqui que pertence ao repita, certo? Até que a condição do repita seja verdadeira. Quando essa condição for atingida, o repita é que para de executar, e aí eu volto para o bloco de comandos do para mais externo lá, que é o azulzinho. Cheguei no para, quando o para se encerrar, todos se encerram, e aí a gente para de repetir. Perceba que eu consegui colocar uma estrutura de repetição dentro de uma outra estrutura de repetição, que por sua vez as duas estão dentro de uma terceira estrutura de repetição. Tá? Vamos aqui chamar atenção, pessoal, para um detalhe que eu não comentei aqui ainda na unidade 3, que é a indentação. Perceba a importância da indentação aqui. Tá? Ó, o comando para, ele está mais para fora. Né? Então, o bloco de comandos que pertence ao para, ó, ele está recuado. Porque esse bloco de comandos, ele pertence ao para. É a nossa indentação. Tá? Aí, no nosso bloco de comandos do repita, veja bem, ó, eu tenho de novo um recuo, para eu saber qual que é o bloco de comandos que pertence ao repita. E por fim, ó, a nossa estrutura de repetição, enquanto que está mais interna ainda, eu tenho um bloco de comandos aqui com mais um pouco de recuo, porque esse bloco de comandos mais interno, ele pertence ao enquanto. Né? Então é importante a indentação aí, tá? Bom, qual que é a utilidade aqui de maneira geral das estruturas de repetição, tá gente? A gente pode criar contadores, acumuladores, trabalhar com vetores, matrizes, algoritmos iterativos, repetitivos e assim por diante, tá? O que são contadores? Contadores são variáveis utilizadas em conjunto com uma estrutura de repetição para contar o número de vezes que um evento ocorreu. Os acumuladores são variáveis utilizadas para somar uma série de números, para acumular uma série de números. Tá? Vetores são variáveis que a gente vai aprender na próxima unidade, que elas necessitam de um índice para controlar o acesso de cada elemento. Do mesmo jeito que as matrizes. As matrizes não têm só um índice, elas têm dois índices, que são linhas e colunas. Então a gente vai precisar de estruturas de repetição para trabalhar com esses índices, tanto o índice de um vetor quanto as linhas e colunas de uma matriz. E os algoritmos iterativos, que são algoritmos que se repetem por várias vezes para cumprir uma determinada tarefa. Tá?
Em suma, quando que eu utilizo a estrutura para? Então, para repetir um bloco de comandos repetidamente, quando a gente sabe quantas vezes a gente vai repetir, tá? Quando a gente sabe de antemão quantas vezes o bloco deverá ser repetido, a gente usa o para. Para explorar padrões de sequências numéricas, para realizar contagens e para acumular valores. O que não quer dizer que eu não posso fazer esse mesmo tipo de coisa com o enquanto, tá? Mas de maneira geral, a gente faz o que quando a gente precisa de utilizar o enquanto, né? Quando que a gente utiliza o enquanto ou o repita, tá? Então, geralmente o enquanto e o repita, diferentemente do para, a gente usa quando a gente não sabe muito bem como determinar previamente o número de repetições que serão realizadas. Ou quando a gente deseja gerar uma sequência complexa, por exemplo, com números decimais, com números múltiplos, etc. Tá? Ou para repetir um conjunto de comandos por um número finito de vezes, assim como é possível ser feito com o para. E a gente tem que tomar um ligeiro cuidado aqui, tá? Com a repetição infinita, o famoso loop infinito. A gente tem que garantir que em algum momento a gente vai ter uma condição para o algoritmo interromper aquele laço. Senão o algoritmo fica executando até o fim dos tempos indefinidamente. Beleza, moçada? Então o que a gente viu nessa unidade foram as estruturas de repetição, repetição por contagem, representando a estrutura para, repetição por condição, estruturas enquanto e estrutura repita, tá? A gente viu aqui algumas estruturas de repetição aninhadas e a gente fez aqui uma síntese das utilidades dessas estruturas de repetição. Fica aí o convite para vocês estudarem com muito afinco e resolverem os exercícios do livro de vocês. Beleza, moçada? A gente se vê na próxima unidade. Até mais.